A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte da estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, na zona leste da capital paulista, na última semana. Inclusive, já tem mais informações, já tem novidades sobre esse caso. A gente vai trazer para você agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Esse caso, inclusive, ele ganhou os holofotes aí e eu vou trazer o Pedro para conversar com a gente sobre isso, Pedro, porque tem novidades em relação ao autor desse crime também. Então vamos fazer um rescaldo geral aí desse caso, por gentileza. Depois do caso Vitória, né, Lúcio? E é importante o Meteoro entrar nessa questão do jornalismo mais cotidiano mesmo, porque a Bruna, pelo visto, era muito envolvida em grupos feministas, né? A notícia sobre ela eu recebi assim poucos minutos antes da morte dela ser divulgada, que eu tenho amigos em comum que conheciam amigos dela, e ela estava sendo dada primeiro como desaparecida. E aí aconteceu esse crime bárbaro, ela foi morta com sinais de uma covardia absurda. Ela temia muito a questão da violência contra as mulheres. E o executor dela também foi morto. Tem uma linha de investigação da polícia também que apura se isso também não foi alguns crimes em série. É muito triste, viu, Lúcio? É muito triste, uma moça jovem, com um filho de 7 anos, com um futuro pra frente, e tinha acabado de sair da casa do namorado, né? Mas vamos começar aqui com essa matéria do UOL, eu vou colocar aqui desde o começo. Suspeito de matar a estudante é encontrado morto em São Paulo. Eu vou falar menos dele, vou falar mais dela nessa matéria que está bem completa, da Thaís Augusto, Lorena Barros e Eduarda Esteves. O que aconteceu, né? O assassino, que é esse Esteliano José Madureira, de 43 anos, foi encontrado na Avenida Morumbi, informou a Secretaria de Segurança Pública. Ele estava a pouco mais de 30 quilômetros da região do terminal de ônibus de Itaquera, onde aconteceu o assassinato de Bruna. Horas antes, a polícia cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa dele, apreendeu diversos objetos. O material foi encaminhado para perícia. Esteliano era considerado foragido, a justiça decretou na noite de ontem a prisão dele por 30 dias. Esse daqui é o homem que cometeu o crime, tá, gente? Vídeo mostra a estudante saindo do terminal de ônibus do metrô Itaquera. Ela caminha em direção à rua, atravessa a faixa de pedestres correndo pelo horário do registro do arquivo. Bruna deixou o local e desapareceu minutos depois. A gente já mostrou aqui no Meteoro, mas eu quero trazer de novo o vídeo, que são poucos segundos. Vamos lá. A gente vê ali a Bruna de Oliveira da Silva deixando o terminal de metrô Itaquera antes de desaparecer em São Paulo. Ela é encontrada depois nos fundos de um estacionamento e ela foi, a poucos metros do local, ela foi localizada. Ela estava com o celular com pouca bateria e ela corre ali até num local em que tem um carro ali na frente. Em outro vídeo, a estudante aparece sendo seguida e atacada. O homem persegue a estudante a poucos metros dela na calçada e em seguida agarra. Ela tenta resistir por alguns segundos, os dois somem do campo de visão da câmera e depois aparecem novamente por pouco tempo. A polícia suspeita que ele a levou para o local onde ela foi morta. E aí tem a perseguição desse homem, que depois foi encontrado também morto, tá, gente? E vocês podem ver pelas imagens. Isso que revolta mais, né, Lúcio? Tudo foi registrado, né? Ninguém fez nada. Também esse homem não foi mais encontrado com vida para esclarecer o que ele fez. Olha, ele se aproxima dela, tem um confronto. Tipo, como é que não tem policiamento nessas áreas? São Paulo tá virando um negócio muito difícil, cara. O que esse prefeito Ricardo Nunes está fazendo? Ele quer armar agora, por exemplo, a guarda municipal. O que adianta? As pessoas na periferia continuam passando por isso. Então tem ali a imagem, ele agarra na moça e é possível ver uma movimentação ali. Isso deve ter sido poucas horas. O Tarcísio também lembraram aqui. Mas assim, é o Tarcísio e o Nunes, eles abandonaram a cidade. Não tem mais cuidado nenhum em cima disso. Ó. Tem uma discussão, o homem ali sendo violento com ela, embora as imagens não dê para ver exatamente o que aconteceu ali naquele momento. E isso se desenrola.
Aí o que eu falo que a matéria do UOL é muito completa, lá embaixo, ó, o corpo estava a menos de 2 quilômetros onde ela desapareceu na tarde desta quinta, 17 de abril. Bruna foi encontrada morta nos fundos de um estacionamento na Avenida Miguel Ignácio Cury, na Vila Carmozina. O local fica ao lado da Neoquímica Arena, o antigo Itaquerão, estádio do Corinthians. Segundo a polícia, a vítima estava apenas com roupas íntimas e não é possível determinar se houve violência sexual. As informações constam no primeiro boletim de ocorrência do caso, registrado no 24º Distrito Policial da Ponte Rasa. Morreu do que mais temia, disse a mãe de Bruna. Após reconhecer o corpo da filha, Simone da Silva disse a jornalistas, do lado de fora do Instituto Médico Legal, que a estudante lutava pelo fim da violência contra a mulher. Morreu como ela mais temia, como eu mais temia. Que peguem essa pessoa porque essa pessoa está solta e vai matar mais, disse a mãe. Quem que era a Bruna? Era formada em turismo pela USP, completou a graduação em 2018 pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, na USP Leste. Estava fazendo um mestrado, ela tinha ingressado havia poucos meses no mestrado em Mudança Social e Participação Política, também na USP. O objetivo era seguir fazendo com a pesquisa realizada em seu trabalho de conclusão de curso sobre um time de várzea sediado debaixo do viaduto Alcântara Machado e formado por pessoas em situação de rua. Ela tinha um filho de 7 anos. O último ano de Bruna na graduação coincidiu com a gravidez, aos 21. Ela pensou em pausar os estudos, mas a insistência da mãe a fez persistir. O filho Yuri era recém-nascido quando ela se formou. Era a irmã mais velha, ela tinha 2 irmãos, um de 25 anos e outro de 12 anos, esse último do segundo casamento da sua mãe. A amiga falou de envolvimento de Bruna com causas sociais, ela se revoltava muito, se sensibilizava com casos de violência contra as mulheres. É triste ter se tornado mais uma vítima. Cabe a nós continuarmos o legado dela, não deixando casos assim continuarem impunes, disse Karina Ribeiro Amorim. Agora vamos para a morte do suspeito, gente, que aconteceu, que está no título dessa matéria do UOL, mas essa matéria do G1 explica melhor. O suspeito de matar a aluna da USP é encontrado morto com sinais de tortura. O corpo de Esteliano Madureira foi achado na noite de quarta, dia 23, na Avenida Morumbi, zona sul de São Paulo. Polícia investiga o caso, assim como o de assassinato, e tenta identificar quem o matou. Reportagem do Lucas Josino, da TV Globo. Vamos trazer aqui as informações. O principal suspeito de matar a estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, foi encontrado morto na quarta-feira, dia 23, em São Paulo, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, nesta quinta. O corpo de Esteliano José Madureira estava coberto por uma lona azul na Avenida Morumbi, na zona oeste da cidade, com mais de 10 lesões no corpo. Provavelmente provocado por faca, o suspeito tinha sinais de tortura e estava com as pernas amarradas por um pano branco e vermelho. De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é que ele tenha sido assassinado em outro local e levado e abandonado na avenida. A Polícia Civil procura câmeras de segurança para tentar identificar quem o matou. Ainda na noite de quarta, a Justiça havia decretado a prisão temporária de Esteliano. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga se antes de ser morta, Bruna sofreu algum tipo de violência sexual. A polícia encontrou calcinhas no barraco onde o suspeito morava. Segundo a investigação, Esteliano era o homem que aparece no vídeo gravado por uma câmera de segurança perseguindo Bruna em 13 de abril, do lado de fora da estação metrô Corinthians Itaquera. O corpo de Bruna foi encontrado no dia 17 no estacionamento da região. Estava seminu e com ferimentos, inclusive queimaduras. Os laudos da perícia ainda não foram concluídos. Peritos ouvidos pelo G1 disseram que a jovem tinha uma fratura numa vértebra do pescoço, o que sugere que possa ter sofrido um estrangulamento e morrido por asfixia. Desculpa, gente, não ter tido aviso de gatilho, tá? Esse crime é absurdo. Também foi encontrado um saco plástico próximo ao corpo dela. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada oficialmente. Tanto as calcinhas achadas no barraco de Esteliano quanto o sutiã encontrado perto do corpo de Bruna vão ser periciados. A polícia quer saber se as peças são de outras possíveis vítimas dele. Esteliano tinha 43 anos e já tinha passagem na polícia por roubo. O crime foi cometido em 2008, quando ele foi preso, mas acabou absolvido.
Ele suspeito eram contumazes usuários de drogas e vivia naquela região, disse o delegado Alexandre Menechini nesta quinta durante entrevista coletiva com a imprensa. A gente acredita na hipótese que ela possa ter sofrido violência desse tipo, mas depende da conclusão dos laudos periciais. O DHPP suspeita que Esteliano foi morto, possivelmente pelo Tribunal do Crime. Não descartamos essa hipótese, só temos essa informação preliminar de que ele teria sido arrebatado na Zona Leste e levado para a região de Paraisópolis, na Zona Sul, falou Rogério. Aí tem a história da Bruna, que aí a gente já tinha falado aqui que ela é militante das causas feministas, e aparentemente parece que o crime organizado deu um jeito nesse cara, Lúcio. Lúcio tá até sem palavras. Cara, é um caso muito triste, né? É muito triste. Eu gostaria de trazer um ponto, Pedro, em relação a isso, que você já pincelou aí, que é isso, né? A segurança da cidade de São Paulo, nesse momento, está com uma pessoa que foi candidato pelo centro, mas com apoio total da extrema-direita. Né? Pessoa de direita, não é de centro, é de direita com apoio total da extrema-direita. O governo de São Paulo é de extrema-direita. Dizem que o Tarcísio é uma direita, extrema-direita moderada, não é. Não é. A gente teve por 4 anos um governo de extrema-direita. Em nada foi melhorado em relação à segurança no país, em relação à segurança no estado de São Paulo, que é governado pela direita por muito tempo, né? E também na prefeitura de São Paulo, que também é governado pela direita e pela extrema-direita por muito tempo. Então, cai por terra aquele discurso de que a extrema-direita está preocupada com a segurança, de que a extrema-direita combate segurança. Não combate, né? Você querer armar a população não é você combater a segurança, ou melhor, combater o crime. Você armar a população, você dá um atestado de incompetência, porque você está dizendo que você, como Estado, você não consegue garantir a segurança do seu cidadão. Então, que vire um bang-bang, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque toda vez que acontece esse tipo de crime, a gente vê comentários em vídeos, nas redes sociais, do pessoal querendo fazer alguma ligação disso com o governo Lula. Como se o governo Lula tivesse alguma responsabilidade na segurança do estado de São Paulo, na segurança da capital de São Paulo. Então, é importante dar nome aos bois aí, como o Pedro falou, Ricardo Nunes, Tarcísio, que em nada estão fazendo para melhorar a segurança de São Paulo. Pelo contrário, a gente tem visto a violência aumentando, a gente tem visto a violência policial, inclusive, aumentando. E a gente teve, inclusive, vídeos horrendos, como aquele que a gente viu em outro corte aqui no Meteoro, da Polícia Militar de São Paulo, ou alguns policiais, né, militares de São Paulo, fazendo aquele vídeo que tinha até uma alusão aí a vídeos de supremacistas brancos, né? Então, o que a extrema-direita fez em algum momento para a segurança no nosso país, no estado, nas cidades? Nada. Nada. Muita gente fala assim, não, porque a esquerda não faz nada pela segurança. O presidente Lula propôs, inclusive, um projeto em que existiria mais responsabilidade, existiria mais apoio federal na segurança dos estados. Sabe quem que foi contra? Os governadores de direita. Caiado foi contra, Tarcísio foi contra, Ratinho Júnior foi contra, né? É um projeto que ainda vai ser muito debatido, né? Ainda tá em vias de ser debatido, mas já deixaram claro que são contra. Então, Pedro, não tem essa de que a extrema-direita faz arminha, né? Diz que vai acabar com o bandido. Acaba nada. São só propostas populistas para tentar gerar algum tipo de engajamento da população. Mas, de fato, fazer alguma coisa, não fazem nada. E também tem uma coisa que é pouco lembrada, e acho que é legal, uma oportunidade que você me traz aí de falar isso nesse corte, né? Se o assassino dela, e tem um monte de gente até que falou brincando, né? Pô, o cara foi morto, eu não desejo a morte de ninguém, mas não tava torcendo pra esse cara escapar dessa não, pelo crime covarde que provavelmente ele cometeu contra a Bruna. Mas se foi o crime organizado que matou esse cara, a gente nunca pode esquecer de uma coisa, tá, Lúcio? Isso é anterior ao Bolsonaro.
quem criou o PCC no estado de São Paulo foi o senhor Mário Covas, tá? Foi a direita moderada que não sabia lidar com as cadeias, o Fleury e o Mário Covas. Então, assim, toda vez que disserem assim, não, a direita é que sabe gerir a segurança pública, lembrem-se disso. Foi num governo de direita que surgiu o crime organizado em São Paulo. Não foi no petismo, não foi num governo de esquerda. Até o governo da Bahia, que todo mundo critica e que deve ser criticado, as maiores facções criminais surgiram primeiro no Sudeste. Elas foram migrando para diversificar os negócios. E quem teve culpa nisso? Os governos de direita, mesmo porque eles são neoliberais e eles pioraram a qualidade dos presídios, dos aparatos do Estado, deu no que deu. Com um presídio que é tratado como masmorra, o que vai ser construído é o crime organizado para vender facilidade para os presos. Nosso chat está lembrando aqui de vários pontos, né? O Enigma Rock lembrou, inclusive, do massacre no Carandiru. Isso. A gente também tem, né, o massacre da Candelária. A gente tem também aqui, né, a Paula que mandou o Congresso cheio de policial, cadê a reforma do Código Penal? Ou qualquer tipo de ação, né? Vários policiais aí colocando bandeira do Brasil no Congresso, no Senado. De fato, ações para a segurança da população, zero. Propostas, zero. Eles querem armar a população, eles querem terceirizar a responsabilidade. É um absurdo, gente. É uma pena que a gente tenha vítimas como a Bruna, de mais um crime bárbaro aí, mais um crime lamentável. Mas é isso. Essa é a minha opinião e o Pedro deu a opinião dele também. Eu quero saber a sua. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, se está fazendo sentido isso que a gente falou, ou se você tem uma opinião diferente também. Não tem problema se você tiver uma opinião diferente. Pedro, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, meu querido. Então tá certo, ó. Se você já tá sabendo ou não, a gente tem um vídeo novo do telescópio, Meteoro Telescópio, já tá no ar, ó, vou colocar aqui na tela rapidinho pra gente ver, com roteiro deste aí que vos fala, Pedro Zambarda, é isso mesmo, roteiro do Pedro sobre games extrema-direita, Pedro. Um spoilerzinho rápido assim, mas sem revelar muito pro pessoal poder assistir logo que sair desse corte. Olha, nesse vídeo você tem a resposta, enfim, se Trump e Bolsonaro jogam videogame. Só vou deixar isso. Ó, por essa nem eu esperava. Então a gente fica por aqui. Até a próxima.